Pacientes do Sistema Único de Saúde que fazem tratamento para a saúde mental reclamam da desassistência por causa de reformas inacabadas em unidades de saúde de Cuiabá. Vamos conferir na reportagem dela, Luciana Gavilha. Seu Antônio faz tratamento contra a depressão e ansiedade e ele não pode ficar sem o tratamento psiquiátrico e quando não consegue ter a continuidade, ele tem fortes recaídas. Tremedeira, pânico, depressão generalizada. Eu tomo, que nem o clonazepam, tomo 3 vezes ao dia. E por que o seu Antônio teve recaída e ficou sem atendimento psiquiátrico? Segundo ele, o fechamento da Policlínica do Planalto para a reforma é o grande problema. Foi quando fechou essa parte aqui e ele não estava nem aí, não sabia para onde mandar pessoas. Aí mandaram, vai para dar, uma sala, não conseguiu, aí mandaram para o Policlínica do Esporte. As obras iniciaram durante o período de intervenção na saúde de Cuiabá. A conclusão está atrasada há meses. E pela lentidão das obras, difícil imaginar quando será a entrega do prédio e a reativação dos atendimentos psiquiátricos. Enquanto isso, seu Antônio se preocupa com a saúde dele e de mais 1.200 pacientes que, segundo ele, tinham esta unidade como referência. Quando tinha aqui, nós tínhamos psiquiatra, 2 assistentes sociais, psicóloga. Eu cheguei a zerar. Não tomava nenhum tipo de medicação. Porque fazia o controle certinho. Certinho, um cara tinha a ver que eu vinha de mês em mês, passou para 2 meses, 3 meses. Até o clonazepam ficou SOS. Esta psiquiatra, que atende na rede particular de saúde, explica que é muito prejudicial a interrupção no tratamento. Quando o paciente tem indicação de fazer o acompanhamento psiquiátrico, a gente traça um plano de tratamento para esse paciente. A gente orienta o retorno a cada 30, 60 dias, dependendo de cada caso. A partir do momento que o paciente está fazendo uso de uma medicação controlada, a gente precisa avaliar como que está a interação, a adaptação. E se a gente faz essa parada abrupta do acompanhamento do paciente, ele além de não conseguir dar esse feedback profissional, se aquela medicação está sendo útil para ele ou não, quando a gente para o uso do medicamento de uma forma abrupta, ele tem muito prejuízo, pode ter recaída dos sintomas, tem que começar o tratamento do zero, às vezes não só a terapia vai ajudar, então é muito prejudicial, pode ter um agravamento importante dos sintomas ansiosos, depressivos, de vários transtornos psiquiátricos. Ainda segundo a médica, a gravidade, em alguns casos, pode levar ao suicídio. Se a gente fala de uma depressão grave, que o paciente tem remissão dos sintomas com o uso de medicamento, ele para de fazer o uso dessa medicação, os sintomas dele podem retornar até serem agravados quando a gente para essas medicações de forma abrupta. Então, em depressão grave, a gente tem um risco até do suicídio. Muito complicado, né, interromper um tratamento psiquiátrico sem dúvida alguma, né? As consequências podem levar inclusive ao suicídio, é isso que a psiquiatra está dizendo aí. Por quê? Porque a psiquiatria ela entra com a medicação, né, para dar um freio na mente do cara ali, né, para diminuir um pouquinho o pensamento acelerado dele, né, porque ele está completamente sem harmonia entre a razão e a emoção, então dá um remédio para poder diminuir um pouco aquela coisa acelerada toda ali, o transtorno bipolar, né? Toda aquela sensação ruim, para que ele volte a, pelo menos, ao centro, né? A se posicionar melhor, tá? Frente às dificuldades das coisas que estão ali diante dele. E aí você tem um trabalho paralelo nisso que é a terapia, né? A terapia é uma reconstrução, então você pega a psiquiatria com a psicologia na terapia e a mudança de hábito que é muito importante, sem dúvida alguma, para que ele possa enxergar, né, o mundo de uma forma diferente, sabe? Fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, né? Esse processo combinado é que leva realmente à cura, né? Ou uma condição melhor para esse paciente que tem depressão, que tem síndrome do pânico, tem transtorno de ansiedade, infelizmente muito comum, mas muito comum mesmo e cada vez mais precoce em crianças e adolescentes, né? Então, quando eu vejo situações como essa, né, de processos de interromper tratamentos psiquiátricos, realmente é muito preocupante mesmo, né? E as pessoas precisam entender isso, né? Tá? Entender a depressão como uma doença mesmo,
né? Que precisa ser tratada, precisa de carinho. E a única chave, no meu entender, para que realmente a pessoa possa sair desse furacão, desse redemoinho imenso, é ela mesma, né? Existe um auxílio da psiquiatria, da psicologia e da área da saúde, da educação física, da academia, seja o que for, mas quem vai achar a chave para sair, para ter essa relação harmoniosa com o mundo é ela mesma, sabe? É ela mesma que vai encontrar essa resiliência, né? Deus lá em cima orienta no momento certo, porque Ele tem um propósito para você, né? E aí você se redescobre, sabe? Se redescobre e encara a vida de uma outra forma, né? Sabe qual é a frase, Edilson Paulo? Sabe qual é a frase que você repete 365 vezes? É a frase que mais se repete na Bíblia. 365 vezes na Bíblia, sabe qual que é? Já parou para pensar? Normalmente a pessoa que tem depressão, tem síndrome do pânico, ela tem medo por conta de uma angústia muito grande, né? A angústia é escolha, sabe? Quando escolhe por uma coisa, ele tem dificuldade de lidar com as perdas, né? O Heidegger já dizia isso, né? O pai do existencialismo, o Kierkegaard, já dizia tudo isso que eu estou dizendo, né? A frase que mais se repete na Bíblia é: não tenha medo. Olha que coisa linda, né? Isso é bíblico, sabe? Mas é você que vai achar a chave, né, com a orientação de Deus lá em cima e a medicina aqui embaixo. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os atendimentos nas unidades básicas de saúde são realizados por clínicos gerais. Os pacientes com transtornos mentais que precisam de acompanhamento pela rede pública devem procurar uma UBS para o clínico geral avaliar se o tratamento deve ser ambulatorial ou em centros de atenção psicossocial, o CAPS. Após a avaliação, o médico fará o encaminhamento dos pacientes para a unidade adequada. Já os pacientes em surto devem procurar atendimentos nas UPAs ou policlínicas. E os pacientes que tratam na policlínica no Planalto, que está fechada para a reforma, também devem procurar uma UPA. Está aí a informação para você, tá bom? São 18 horas e